Bem-vindo à Clínica da Família. Hoje a gente vai começar uma nova série sobre 4 regras para boa comunicação. Essas regras vai nos ajudar de ter uma conversa saudável com o nosso cônjuge e com outras pessoas também. Vai nos ajudar a resolver problemas que surgem em nossas vidas. Lembre-se que essas regras, essas coisas que a gente vai mencionar, nunca vão dar certo se a gente não está dedicado a Deus, desejando Ele nos ajudar, nos controlar. E em Salmo 127, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, a gente precisa de Deus para nos ajudar. E vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar neste momento. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de falar sobre boa comunicação. Ajude-nos a usar este para a sua honra e glória, para evitar alguns problemas e resolver certos conflitos. Ajuda-nos a pegar o Senhor em nossos pensamentos, ou confiar no Senhor e de deixar o Senhor controlar nossos pensamentos. Ajuda-nos a submeter à sua vontade. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Para manter um bom relacionamento com alguém, nós precisamos resolver conflitos que surgem. A gente já falou sobre isso. E nós devemos ter a boa comunicação de fazer isso. Este foi o último ponto que a gente mencionou sobre resolvendo conflitos. Em Efésios, capítulo 4, o trecho, versículo 17 a 32, nós podemos encontrar 4 princípios que vai nos ajudar em boa comunicação. E hoje a gente quer falar sobre alguns desses. Se tudo dá certo, a gente vai falar sobre 2 desses princípios e deixar os outros 2 para a próxima vez. Mas se você tem sua Bíblia e quer nos acompanhar, vamos abrir para Efésios capítulo 4 e a gente vai começar com o versículo 17. Nós vamos ler versículos 17 a 19, e aqui o Paulo está falando sobre o conduto passado dessas pessoas, como eles viveram no passado. Presta atenção aqui. Paulo dizendo, no versículo 17, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda impureza. Muitas vezes a gente, como crente, como pessoa salva, nós trazemos parte do passado conosco. Aqui fala sobre vaidade na mente. Quantas vezes a gente acha que a gente sabe tudo, a gente sabe o certo e a gente não quer ouvir ninguém. Nós somos muitas vezes ignorantes do certo, nós somos entenebrecidos no entendimento, nós somos separados de Deus pela ignorância. Então, às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo, que a gente sabe o certo e o errado. E a gente anda como as pessoas e como a gente andava no passado.
Às vezes a gente tem um coração duro, né? A gente não quer submeter a Deus, a gente não quer agradar Ele, não quer fazer a vontade dEle. Nós temos um coração duro. E às vezes a gente perde o desejo, o sentimento de servir Deus. Nós estamos contentes de andar em nosso caminho, não fazendo a vontade de Deus. Infelizmente, muitos de nós, mesmo sendo crentes, agem como as pessoas perdidas e como a gente andava, reagia como uma pessoa perdida. Mas nos versículos 20 a 24, nós temos o presente. Ela fala sobre o passado deles. Agora ele quer falar sobre o presente, como deve ser. E Paulo começa em versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido, e neles fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revesteis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele está falando como deve ser em nossas vidas. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em nossas vidas. E eu acredito que há criado uma nova natureza que, como Paulo fala, ele tem esta luta dentro dele. O que ele quer fazer, ele não consegue. O que ele não quer fazer, ele faz. Ele tem esta luta. E Paulo aqui para os Efésios está dizendo, nós devemos despojar do velho natureza e vestir-se do novo. Quer dizer, a gente deve negar a velha natureza e a gente deve ouvir a nova natureza através do Espírito Santo. E nós devemos andar segundo a verdade, a justiça e a santidade. A verdadeira justiça e santidade. Justiça, tratando os outros certo. Fazendo o certo em prol dos outros. E a santidade, sendo separados de Deus, para com Deus e separados do mundo. Então, em versículo 25, ele começa dando alguns princípios. E eu quero aplicar esses princípios para a boa comunicação. E a primeira princípio para a boa comunicação é honestidade. Nós devemos falar com honestidade. Efésios 4, 25 diz: por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É claro que Paulo aqui está falando sobre o corpo de Cristo. E eu quero tirar esse princípio e aplicar para o nosso lar, para o nosso cônjuge. Muitas vezes a gente pega os princípios de Deus e a gente aplica para toda situação, menos de nosso lar. E essa é uma razão porque nossos lares têm tantos problemas. Então aqui ele está dizendo, deixa, por isso, porque a gente deixou a velha natureza, quer viver pela nova natureza. Nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Nós temos a responsabilidade para com o nosso cônjuge de falar a verdade, para que nossa comunicação seja verdadeira. Não mente. Mesmo se está envergonhado, talvez está acusado e você sabe que está errado.
Não dá uma desculpa, mas seja honesto, dizendo, eu sei que este está errado, mas eu não estou pronto ainda para vencer, para mudar. Ora para mim, por favor. Então seja honesto, admite quando está errado. Admite que você tem um coração duro. Mas não, você não sabe o que está falando. É isso assim, aquilo é isso. E a gente deve falar com honestidade. Nós devemos verbalizar nossos pensamentos e sentimentos honestidade. E nós devemos comunicar numa maneira aberta, em vez de dar desculpas e coisas assim. Nós devemos falar com honestidade. O que significa falar com honestidade? Nós devemos estar, nós devemos verificar que nós temos todos os factos certos. Provérbios 18:13 diz isso. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. Será que você entende o ponto de vista do outro? Ou você corta outra pessoa, você não quer ouvir e você responde sem saber todos os fatos? Talvez você veja alguma coisa e você quer criticar, falar alguma coisa, e você tem de saber todos os fatos. Inclusive, nunca deve criticar. Mas será que a gente conhece os fatos? Outra coisa que nós devemos fazer é saber e escolher as palavras certas. A gente deve pensar antes de falar. Nós devemos medir nossas palavras de uma maneira certa. E Efésios 4:15 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor. Quer dizer, a gente está querendo ser honesto com nossa conversa, querendo falar as palavras certas. E nós devemos escolher o tempo certo. Provérbios 15:23 diz: o homem se alegra em responder bem, escolhendo as palavras certas. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Às vezes não é o tempo de falar. Às vezes não é o tempo de conversar. Talvez a gente deve dar um pause, um tempo. Então nós devemos saber os fatos. Nós devemos escolher as palavras certas para falar honestidade. Nós devemos escolher o tempo certo para não deixar nossas emoções ser aumentados. Nós devemos ter a atitude certa, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que foi esse sentimento? Humildade. Cristo morreu na cruz para nós. Nós estamos orando, pedindo ajuda de Deus para ser honesta. Não seja, Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Está enfrentando um problema, dificuldade, precisa conversar. Então nós devemos orar antes. Nós devemos pedir Deus para sabedoria. Nós devemos pedir Deus para nos dar as palavras certas
e que eles podem ser ditos na maneira certa. Honestidade. Se a gente não é honesto, se a gente está escondendo a coisa, se a gente está falando meia-verdades, não vai criar boa comunicação. A segunda regra que a gente quer mencionar hoje é: fique em dia. Fique em dia. Primeira, honestidade. A gente deve deixar a mentira e falar a verdade. Em versículo 25. Agora, em versículos 26 e 27, tem essas palavras: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Nós temos algumas razões certas para irar. Mas, mesmo sendo correto de irar, como é que a gente pode irar sem pecar? Quando a gente está irado com Satanás e suas artimanhas, as coisas que não são certas, eu posso irar contra Satanás, contra o pecado. Mas eu nunca devo ser irado quando eu estou tocado, quando eu fui atingido. Eu posso irar contra outro pecado, ou pecado, as coisas de Satanás, mas nunca contra a pessoa. Então, ele está dizendo, às vezes é certo para ficar irado, mas não deixe esse passar para outro dia. Você fica irado, resolve, acaba antes que você dorme. Não acorda no próximo dia ainda irado. Porque se a gente faz isso, a gente está dando lugar para Satanás entrar em nossas vidas. Então, nós devemos ficar em dia. Então, a gente tem um conflito, um problema que a gente precisa conversar com outra pessoa. Faz logo, faz já. Fique em dia. Quando está machucado com seu cônjuge, fala uma boa, com honestidade, aquele dia. Não deixa esse fermentar no seu coração, a fermentar e crescer, até que você não aguenta mais. Fica em dia. Nós não podemos forçar outra pessoa para mudar. A gente pode pegar na pé do outro, mas este não vai dar certo. A Bíblia fala para a mulher que quando ela veja o marido tomado numa falta, que ela, sem falar, mas pelo seu porte, seu comportamento, ganhar ele para Cristo, vencer, mudar ele pelo comportamento. Falando, com ira, com desprezo, não dá certo. Mas nós devemos de ficar em dia, não deixar aquela coisa crescer. Há tempos que, sim, nós devemos falar, mas não pegar na pé do outro. Então nós devemos ser honestos, nós devemos ficar em dia, nós nunca devemos deixar os problemas amontoar dia após dia, porque assim nós estamos deixando Satanás entrar e colocar pensamentos e aumentar nossa ira, nossa amargura. Nós devemos estar em dia. Então, a próxima vez a gente quer falar sobre a terceira regra, que é atacar o problema, não a pessoa. E a última regra é que agir
não reagir. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de passar alguns desses princípios e pedimos que a gente pode ser uma grande bênção para os outros. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia para vocês.